A pandemia nos impediu de estar aí pessoalmente, presencialmente, mas as maravilhas da tecnologia nos permitiu realmente estar aí, ainda que virtualmente, o que nos enche o coração de alegria e de gratidão. Agradeço imensamente a acolhida, quero abraçar Luiz Cláudio, esposa, abraçar a Deise e o filho, abraçar o nosso Roberto César, que está conectado aí também, e aos demais amigos, porque isso nos traz realmente muita alegria, muita felicidade e, claro, muita gratidão pela oportunidade tão valiosa. Muito bem, a nossa saudação a todos os amigos conectados, a todos os internautas, é uma alegria estar aqui. E o tema escolhido dentre aqueles que nós fornecemos para este mês de atividades aí do nosso querido Francisco Cândido Xavier de Itatiaia foi o tema Um Sacerdote Espírita, com reflexões sobre o valioso livro Memórias do Padre Germano. Esta obra, Memórias do Padre Germano, ela é uma obra editada em língua portuguesa no final da década de 10. É um livro muito antigo. O seu prefácio é de 1900. Foi publicado originalmente na Espanha, no idioma espanhol original, né? E ele é resultado, depois foi traduzido pela Federação Espírita Brasileira e publicado no Brasil. Mas o Brasil tem hoje 4 editoras que publicam esta obra, que está presente aqui na cultura brasileira, na cultura espírita doutrinária, desde a década de 20, portanto, desde o início da década, final da década de 10, início da década de 20, esse livro está disponível no Brasil. E o mais interessante, Luiz Cláudio, Deise, meu caro Roberto, é que esta obra, ela nunca esteve esgotada. Tamanha a sua importância. Talvez seja uma das obras mais importantes ditada à humanidade. E o mais engraçado, o mais interessante é que ela não é uma obra psicográfica. Ela foi ditada originalmente psicofonicamente, quando ainda usava-se o termo médium falante. E ela é resultado das memórias, como diz o próprio nome, Memórias do Padre Germano. Ela é resultado das memórias trazidas por um espírito bastante esclarecido, muito lúcido, que se chamava Germano, e que após a sua desencarnação, através do médium Eudaldo Pagé, ditou as suas memórias psicofonicamente. E estas memórias, que foram relatadas gradativamente, né, elas foram anotadas pela grande escritora e médium espanhola Amália Domingos Soler, a primeira mulher a defender o preconceito contra o espiritismo em terras espanholas. A primeira mulher espírita a lutar bravamente contra o preconceito apresentado em resistência ao conhecimento espírita. E Amália Domingos Soler foi uma mulher muito sofrida, passou fome, era uma mulher com muita dificuldade econômica, é uma mulher que chegou a ficar cega, depois recuperou a visão, mas ela tinha uma característica muito marcante. Ela tinha uma grande facilidade textual, inclusive até uma elegância textual. Ela escrevia com grande facilidade, com grande fluidez, e produzia textos que conquistavam o leitor. E esses relatos assinados pelo espírito Germano, que fora padre em existência anterior, esses relatos foram sendo publicados em jornais de grande circulação na Espanha de sua época, por volta dos anos de 1880, 1885 aproximadamente, né? De forma que esses textos chamaram muita atenção do público de jornais, porque os capítulos eram independentes entre si, não formavam uma sequência obrigatória, eles eram contos, né, que ela ouvia através da voz do médium Eudaldo Pagé, e graças à sua facilidade em escrever, graças à sua facilidade textual, ela transformava essas narrativas mediúnicas em textos romanceados, muito apropriados para o gosto popular.
e que conquistaram a atenção dos leitores espanhóis. Muito bem, e um editor, percebendo esse agrado popular, resolveu reunir esses contos no livro que foi publicado com prefácio da própria Amália em 1900, com o título Memórias do Padre Germano. E naturalmente que esse livro fez muito sucesso, como lhes disse, foi publicado no Brasil, está publicado no Brasil por 4 editoras, a Federação Espírita Brasileira, o Instituto de Difusão Espírita de Araras, o Instituto La Chatre de Bragança Paulista e, mais recentemente, a editora M de Capivari, neste ano. Aqui está a capa da edição, da tradução mais recente, Memórias do Padre Germano, Amália Domingos Soler, pela M Editora. Está aí o logo da editora, editora M, de forma que 4 editoras publicam no Brasil. E eu nasci em família espírita. Sou a 3ª geração de espíritas na família. Meu avô já era espírita. E desde que me dei conta de mim mesmo, na infância, meu pai me fala desse livro. E segundo meu próprio pai, desencarnado já há 18 anos, desde criança, desde que me dei conta de mim mesmo, sempre presenciei meu pai lendo muito. Era um leitor inveterado. A cena que tenho gravado na memória é de toda tarde meu pai recostar a cadeira no muro do quintal e estar sempre lendo páginas do Reformador, da Revista Internacional do Espiritismo, do Clarim, aqui mesmo de Matão. Eu nasci em Mineiros do Tietê, moro aqui há 20 anos. Eu não sou matonense, sou estrangeiro aqui, pois nasci em Mineiros do Tietê. O Cláudio até me perguntou como é quem nasce em Mineiros do Tietê. É Mineiros Tietense, mas é uma cidade do estado de São Paulo, é que foi fundada por mineiros. E meu pai sempre dizia que o Memórias do Padre Germano foi o melhor livro que ele leu na vida, um dos melhores. Ele sempre relacionou 3 livros: o Memórias do Padre Germano, o Paulo e Estevão, e do Calvário ao Infinito. Do Calvário ao Infinito foi narrado pelo grande Vitor Hugo, a médium Zilda Gama, um livro espetacular que já li algumas vezes. O Paulo Estevão é o maior livro de Chico Xavier, segundo ele mesmo, narrando a saga de Saulo de Tarso, que se transforma em Paulo de Tarso. Mas o Memórias do Padre Germano, portanto, entre os 3 citados por meu pai como os 3 melhores livros que ele leu na vida, motivaram-me intensamente a igualmente ler o livro, claro. E me encantei com o livro. Na minha adolescência, na minha primeira juventude, no início da juventude, eu tive a oportunidade de ler com mais critério, com mais seleção intelectual, essas 3 obras que depois releria outras vezes. E esse livro ficou guardado na minha memória, né? Mas é interessante porque, passados mais de 30 anos, a minha esposa, fazendo parte de uma equipe que selecionava os livros para o Clube do Livro aqui de Matão, chegou um exemplar da edição da editora La Chatre, do Memórias do Padre Germano. E fui ler o livro outra vez. Eu me lembrava do livro, tinha lido na adolescência, no início da juventude, e fui ler o livro outra vez. E me encantei novamente com o livro, né? Porque os casos, os relatos, os contos são muito lindos, são extremamente cativadores. E ao reler o livro, nós nos entusiasmamos tanto que, por coincidência, havia chegado na cidade um amigo, uma pessoa que se tornou muito nossa amiga, muito pesquisador, um leitor inveterado também, Francisco Coelho, que agora nem está mais em Matão, está morando no interior mineiro. E eu e ele começamos a fazer palestra do livro Memórias do Padre Germano, conquistando plateias, porque os casos, os contos são muito bonitos e são independentes entre si, como disse a vocês, né? De forma que, depois dessa experiência de fazer inúmeras, fizemos centenas de palestras do livro Memórias do Padre Germano. E aí acabei fazendo meu próprio livro, Um Sacerdote Espírita, Reflexões do Padre Germano. O que fizemos nesse livro? Respeitamos os mesmos títulos dos capítulos, a mesma ordem dos capítulos, e retiramos a essência de cada história para apresentar e motivar o leitor a conhecer esses relatos impressionantes
esses relatos comovedores de um espírito de escola, de um espírito de grande conhecimento e especialmente de grande bondade. E nós queremos nesta noite fazer um breve resumo, claro, porque numa palestra é impossível você falar do livro em toda a sua grandeza, em toda a sua inteireza, em toda a sua beleza e amplitude, porque realmente o livro é um espetáculo. E esse livro relata o quê? Essencialmente, ele tem 3 aspectos. Germano foi um sacerdote destacado na sua atuação como sacerdote. Então ele vai relatar as suas experiências como um sacerdote, que atendia aos pobres, que ouvia as confissões e que atendia à necessidade do povo que o procurava. Porque ele ficou famoso. Porque, além de ser um sacerdote muito lúcido, que exercia um verdadeiro sacerdócio, né, da sua função, ele era um médium. Ele era médium vidente, audiente, um médium que falava abertamente dos princípios da doutrina espírita que seriam apresentados posteriormente por Allan Kardec na codificação, porque esse padre viveu por volta de 1700, um século antes do nascimento do menino Hippolyte Léon Denis Arrivai. Um século antes. E falava abertamente de reencarnação. Falava abertamente de mediunidade. Falava abertamente da existência de um Deus único, poderoso, soberanamente justo e bom. Falava abertamente de mediunidade, de influência de espíritos, de moradas em outros planetas. Aquilo que Jesus falava, ele também falava. E falava de coisas que a doutrina espírita ainda viria a dizer. Porque ele viveu antes de Kardec. Isso lhe causou muitas perseguições, né? Era uma época de preconceito, uma época vizinha da Inquisição. Então, imaginem vocês os enfrentamentos que este homem encontrou. E principalmente a perseguição da própria Igreja Católica. Esse menino nasceu, quando ele nasceu, a mãe o abandonou. Foi criado pelo pai. Aos 5 anos, o pai o expulsou de casa, alegando que ele já era um menino crescido, com 5 anos, que deveria se virar, e pôs ele para fora de casa, com 5 anos de idade. De forma que, aos 5 anos, ele não tinha nem mãe que renegara o seu próprio filho, e depois, aos 5 anos, ficou sem o pai também. E ele foi adotado por um convento que o alfabetizou. Esse convento, que era habitado por muitas autoridades eclesiásticas, padres, bispos, etc., tratou da sua alfabetização, da sua educação, e ele pôde desfrutar, conforme foi se desenvolvendo fisicamente, se tornando adolescente, e agora sabendo ler e escrever, ele se mostrou um menino e um adolescente muito interessado em aproveitar o rico acervo da enorme biblioteca que o convento continha. De forma que ele, entre aspas, devorava as obras disponíveis no convento. E tornando-se um menino, um jovem, muito ativo, mostrando uma inteligência muito precoce, o que levou à admiração das autoridades eclesiásticas residentes e lideranças daquele convento. De forma que essas autoridades eclesiásticas pleiteavam, inclusive, levá-lo a ser papa. Só que não esperavam que encontrariam resistência naquele jovem de personalidade forte. Porque ele era um jovem que não se submetia à disciplina imposta. E, além de tudo, ele era um jovem profundamente questionador. Ele questionava os princípios da própria Igreja Católica de sua época, causando espanto e admiração dos padres e bispos que ali o conheciam como um menino muito inteligente. E, além de questionar os princípios da Igreja, ele apresentava argumentos que contrariavam aquilo que a Igreja procurava pregar, porque ele falava abertamente de reencarnação, ele falava de mediunidade, falava de obsessão, falava de vidas passadas, de vidas futuras, de mundos habitados, aquilo que o Espiritismo viria ainda a ensinar.
De forma que isso impressionou muito os padres, os bispos de sua época. Mas, mesmo assim, questionando tudo, ele cresceu, se tornou adulto e realmente foi ordenado padre. Aos 18 anos, ele foi ordenado padre. No dia da sua ordenação, a igreja estava lotada, até porque a sua fama já era grande. A sua inteligência precoce, a sua perspicácia mental e intelectual correram fronteiras, ultrapassaram os muros do convento. E ele ficou famoso, então encheu a igreja no dia da sua ordenação, com um grande público local e de outras cidades e de outras autoridades, de outros bispos, de outros padres, que vieram conhecer o famoso menino que despontava pela inteligência, que despontava pela lucidez, embora era visto assim com certa reserva, porque ele contrariava os princípios da igreja. Ele não aceitava confissão, não aceitava padre não poder casar, não aceitava a ideia de céu e inferno, não aceitava a ideia do diabo. Então vocês imaginem o alvoroço que isso causava entre as autoridades de sua época. Mas mesmo assim ele foi ordenado padre. E os seus superiores, bem prevenidos de que ele poderia, de público, causar embaraços àquelas pessoas, combinaram com um adolescente, um coroinha, que ficasse atrás da tribuna, para que quando ele fosse falar, e combinaram um sistema de sinais, né? Vamos supor, nos nossos dias de hoje, a gente faz assim, né? Corta, corta, não é assim que a gente faz? Esse é um sistema atual. Não sei como é que era naquele tempo, em 1710 ou 1720, sabe-se lá como é que se fazia isso. Mas, enfim, combinaram com o coroinha que ficaria atrás da tribuna, agachado, escondido, que caso o bispo, as autoridades sentadas na primeira fileira fizessem assim, esse coroinha deveria bater no pé do padre com um martelinho que ele tinha na mão. Um objeto parecido com um martelinho. E quando o padre foi chamado para fazer a sua primeira homilia e apresentar-se ao público no dia da sua ordenação, todos estavam apreensivos. E o bispo orientou o coroinha. Ele não deve falar mais do que 15 minutos. Quando der 15 minutos, você bate no pé dele com o instrumento que você tem nas mãos. E o coroinha ficou bem advertido disso. Muito bem. O bispo, o Germano, então com 18 anos, foi até a tribuna e quando ele viu o garoto agachado atrás da tribuna com um objeto parecido com um martelo nas mãos, ele logo teve um insight. Ele era muito esperto, né? Ele tinha uma visão de conjunto, uma perspicácia intelectual muito grande. De forma que quando ele percebeu aquilo, então é isso, né? Eles não vão me deixar falar. O que ele fez? Ele que era médium e igualmente ou simultaneamente dotado de um magnetismo próprio, pessoal dele, homem, próprio dele mesmo, o que ele fez? Ele pôs a mão na cabeça do coroinha, assim que chegou na tribuna, pôs a mão, ninguém viu, né? Porque ele estava protegido pela tribuna, ele pôs a mão na cabeça do coroinha e o coroinha adormeceu. Ele como que hipnotizou o coroinha. E o coroinha dormiu profundamente. E ele falou por 2 horas, ou um pouco mais de 2 horas. E falou o que quis e como quis, causando um incômodo expressivo naquela plateia, que viu ele questionar os princípios da própria igreja, de público, no dia da sua ordenação, contrariar a figura do diabo, contrariar a figura do céu e do inferno, contrariar o castigo eterno, contrariar padre não poder casar, contrariar confissão e falar abertamente de vidas sucessivas, falar abertamente de comunicação de espíritos, porque ele era pessoalmente médium, ele via os espíritos, ouvia os espíritos. Isso causou um alvoroço na plateia. Ninguém ousou interrompê-lo.
Falou por mais de 2 horas como quis e o que quis, e o que aconteceu? Ao final da sua ordenação, que foi concluída, ele foi expulso do convento. Expulso. E passou a sofrer perseguições dos seus superiores. E os padres e os bispos não permitiram que ele constituísse a sua paróquia nas proximidades dos grandes centros urbanos. E ele foi constituir a sua paróquia numa localidade pequeníssima, numa localidade humilde, muito pequena, inexpressiva, na divisa entre a Espanha e a França. E lá ele estabeleceu o seu legado, a sua paróquia. Habitado por poucas pessoas, aquela vila pequenina rapidamente começou a receber caravanas de visitas, porque a sua fama começou a ir além fronteiras. Ele era médium. Quando alguém o procurava para confessar-se, quando alguém o procurava para pedir orientação, ele tinha percepção da estrutura psíquica da pessoa. Ele tinha percepção do passado da pessoa. Ele tinha percepção daquilo que a pessoa escondia dos outros. Ele conseguia ler os pensamentos. Ele conseguia perceber aquilo que a pessoa sentia verdadeiramente. Ele desmascarava a hipocrisia e valorizava a sinceridade. Ele ficou famoso. E as pessoas iam lá para perguntar de tudo. Porque ele era um homem que enxergava além da matéria. Enxergava os acompanhantes espirituais. Imagine vocês, a fama se espalhou. Então foi um problema isso. Aquela vila pequena começou a se tornar uma vila procurada por multidões, caravanas que iam se confessar com ele. E a igreja apertou o cerco de perseguição. E ele chegou a enfrentar os seus superiores, que queriam tirá-lo de lá. E ele enfrentava os seus superiores, os bispos, com argumentos sólidos, com argumentos bem fundamentados, porque ele tinha plataformas para apresentar esses argumentos baseados na lógica, no bom senso, no raciocínio. Então foi um problema tudo isso. Então esse livro vai fazer esses relatos do sacerdote, as perseguições que sofria da igreja. Este é um item do livro. O segundo item é que vai apresentar o homem germano, que amou uma mulher sem nunca tocar nela, e não abandonou o sacerdócio por força desse amor. Porque num dos primeiros capítulos do livro nós temos o conto As Três Confissões. E esse capítulo, eu vou contar essa história do livro para vocês sentirem a extensão desse relato. Quando ele fez no dia da sua ordenação, como relatei a vocês, ele estava com 18 anos. E ele notou que na plateia da igreja, naquele dia da ordenação, havia uma menina no colo da mãe de aproximadamente 3 anos, fixa nele, e que estendia os bracinhos assim na direção dele, como querendo ir no colo dele. E ele reconheceu na garota de 3 anos, estavam com 15 anos de diferença, portanto, ele era mais velho do que ela, 15 anos. Ele reconheceu na garotinha de 3 anos a sua amada de outra encarnação. A sua amada de experiências anteriores. Mas deixou passar. Ele tinha recordações do passado, enxergava o passado das pessoas. Mas ele agora era um sacerdote. Não se preocupou com o assunto. O tempo passou. Quando ele estava com 30 anos, 12 anos depois, portanto, a menina estava com 15. Quando ele estava com 30 anos e a menina com 15, um belo dia ele viu chegar uma carruagem na sua vila, na sua paróquia. Naquele tempo não tinha van com ar-condicionado, né? Eram carruagens. Ele viu chegar uma carruagem onde desceram algumas meninas, quase uma dezena de meninas adolescentes, na faixa aí dos seus 13 a 17 anos. Meninas lindas, na flor da idade, da juventude, meninas sorridentes, meninas alegres, vivas. E ele começou a olhar aquelas meninas e ele só via uma.
aquela mesma menina que ele reconhecia novamente. Aquela menina do dia da ordenação estava ali agora com 15 anos, que ele vai referir-se a ela o livro todo. A menina pálida dos cachos negros. O livro todo ele vai falar desse amor, dessa menina que ele amava. E todas as meninas foram se confessar com ele. E ela foi a última. E para sua surpresa, quando chegou a vez dela, ela confessou: Padre, eu te amo. Eu me lembro, Padre. Aquilo foi um choque para ele, um impacto. Porque ele sabia que era ela, mas ele nunca poderia imaginar que ela se lembrasse dele. E ela confessou-se com ele, ali na primeira confissão, aos 15 anos, desejando manter um relacionamento com ele, porque ela o amava e o reconhecia como o amor da outra existência. E ele, tomado daquele impacto, respirou fundo, demorou alguns segundos para recuperar-se e disse: eu não posso, minha filha, eu sou um sacerdote. O tempo passou, ela foi embora, casou-se com outro homem, até que um dia chega um homem trazendo a sua esposa para a confissão. A mulher estava num estado de quase morte para fazer a extrema unção. E ele muniu-se dos utensílios próprios utilizados pelos sacerdotes na extrema unção e foi atender a mulher. Quando foi atender a mulher para ficar sozinha com ela e fazer a extrema unção, era ela, a menina pálida dos cachos negros, que estava num estado grave de saúde, quase à morte, o marido a levou para a extrema unção. E na segunda confissão: Padre, eu me casei, mas eu não te esqueço. Eu te amo, Padre. Fica comigo. Ele falou: eu não posso. Eu sou um sacerdote. Mas a menina não morreu. Ela foi embora e não morreu. E a vida continuou. Até que um dia vieram trazer uma mulher viúva, o marido havia morrido, e vieram trazer a mulher em estado crítico de saúde para fazer a extrema unção. E quando ele vai novamente atender a mulher, era ela outra vez, são 3 confissões, e se depara com a sua menina pálida dos cachos negros novamente. E ela lhe confessa: Padre, agora eu estou viúva, eu estou sozinha, eu te amo, Padre, eu preciso de você. Eu me lembro, minha filha, eu não posso, eu sou um sacerdote. Se fosse nos dias atuais, a gente diria: Padre, larga logo essa batina, a mulher te ama, vai viver com ela. Mas ele, em respeito ao dever sacerdotal, não renunciou ao sacerdócio para o amor conjugal, embora ele não concordasse de padre não poder casar-se. Mas ela morreu. Ela morreu sozinha, o marido já havia morrido, e ela foi sepultada no quintal da própria paróquia. E toda tarde ele se sentava à beira do túmulo. Ele tinha um cachorro chamado Sultão, que não entrava no cemitério, ficava no portão e acompanhava aquela saga diária. Ele se sentava ao lado do túmulo e ele vai dizer o livro inteiro que ele conversava e amava uma morta. E ela aparecia para ele era vidente, e ela o acompanhava em espírito. E eles conversavam. Mas ele lamentava muito não ter podido casar-se, ter filhos, e dizia que amara uma morta. É muito interessante o relato dessa história, porque vai mostrar um amor verdadeiro. E esta amada de sua vida transformou-se na sua acompanhante espiritual muito lúcida, muito bondosa, que ajudou bastante. Então é muito interessante a gente ver essas histórias contadas pelo Espírito Germano, porque se nós pensarmos na palavra dever, nós vamos encontrar várias definições e desdobramentos na psicologia comum da ciência psicológica. Vamos encontrar uma contribuição vasta de Allan Kardec, de André Luiz, de Emmanuel. Os espíritos abordam muito essa questão, inclusive Allan Kardec colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem específica assinada por Lázaro que fala sobre o dever. Mas talvez seja o Padre Germano quem escreveu de maneira mais prática e mais direta sobre o dever.
O livro fala, o livro todo praticamente, sobre o dever de ser útil, o dever de ajudar o próximo, o dever de amar, de respeitar-se. O livro é repleto de casos em que o dever prevalece sobre outros interesses. Todas as histórias, eu contei uma história para vocês, são assim comoventes, são histórias que você às vezes precisa parar para chorar. Não de sofrimento, mas de emoção de ver a seriedade e a perfeita conexão com a noção do dever. As histórias são muito bonitas. As histórias trazem reflexões de profundidade de um espírito muito sábio, de um espírito de grande bondade, que procurava criminosos foragidos da polícia para recuperá-los moralmente, que embrenhava-se em iniciativas colocando em risco a própria vida para salvar pessoas, para recuperá-las moralmente. Então foi um homem de destaque. E todos esses relatos estão no livro Memórias do Padre Germano. Mas eu contei dois aspectos, do sacerdote, do homem, e falta-me falar de um outro conteúdo do livro que se refere também ao sacerdócio. Além de todo o amor que ele dedicava aos pobres, aos pequeninos, às pessoas que o procuravam, ou que ele sabia estarem em necessidade, Germano relata também nos seus contos psicofônicos, pelo médium Eudaldo Pagé e anotados por Amália Domingues Soler, ele relata também as confissões que ouvia. E ele não concordava com as confissões, mas atendendo ao dever sacerdotal a que se impôs, a que se submeteu, ele atendia as confissões. E ele relata as confissões. No livro todo, os capítulos trazem essas confissões amargas, essas confissões sofridas, confissões bastardas, iguaizinhas ao nosso tempo. A única diferença entre aquele tempo e o nosso tempo é a tecnologia que nós temos hoje. Porque os dramas humanos são os mesmos. Depressão, não havia esse termo naquele tempo. Mas havia aquele vazio existencial, angústias variadas, homicídios, suicídios, manipulações de bastidores, ingratidão, hipocrisia, roubos, homicídios, manipulação, corrupção. Todas essas coisas, extorsão, tudo isso que a gente vê hoje, o quadro é idêntico daquele tempo. Idêntico. Pouca coisa mudou em relação agora. A tecnologia trouxe um progresso diferente. Mas os dramas são os mesmos, dessa hipocrisia, dessa mediocridade humana que ainda nos caracteriza. E essas pessoas iam buscar orientação com ele, iam confessar-se com ele, inclusive tentando comprá-lo, inclusive tentando manipulá-lo. E ele saía com suas respostas sábias, bem estruturadas, repletas de sabedoria, não era de passar a mão na cabeça, não. Ele esculhambava com as pessoas que tentavam manipulá-lo ou comprá-lo. De forma que o livro se constitui num tesouro de conhecimento. O nosso objetivo apresentando esse tema é para que você conheça o livro. Eu sei que muita gente já leu o livro. Muita gente já leu o livro. Mas muita gente não conhece o livro. Especialmente os mais novos, tanto de idade quanto de doutrina espírita. O livro Memórias do Padre Germano você vai encontrar facilmente. O meu livro também está à disposição. Nós mantivemos fidelidade à obra original, mas o objetivo foi destacar a obra face à grandeza dos seus ensinamentos. Onde vamos encontrar mediunidade, vamos encontrar caridade em sua legítima expressão e vamos encontrar autêntico amor ao próximo e exata noção do que é o dever. Além de encontrar, nessas confissões que ele ouvia, nesses desabafos e busca de orientação, encontrar as sábias orientações que ele fornecia às pessoas. Porque ele contava a confissão e contava a orientação que ele dava. Que muitas vezes envolvia muitas pessoas. Como aquela mulher cujo marido, ela enganou o marido, dizendo que a filha tinha morrido, porque ela namorou-se de outro homem e disse ao marido que a filha havia morrido, mas a filha não havia morrido. E ela separou-se do marido para ficar com o namorado.
dizendo ao marido que a filha tinha morrido, e dizendo para a filha que o pai tinha morrido, separando pai e filha que se amavam. E ela procurou o padre com o intuito de colocar a filha para ser freira, para livrar-se dela. Ela queria passear com o namorado novo, rico, e procurou o padre para que ele arrumasse um meio dela ser freira. Ah, a senhora quer que ela seja freira? É, eu quero, padre. E se o senhor conseguir fazer isso, eu te dou uma fazenda em doação, para o senhor aumentar aqui a sua paróquia. Me traga a sua filha aqui. Trouxe a filha, perguntou, minha filha, o que você quer? Eu quero encontrar meu pai, padre. Minha mãe fala que meu pai morreu, mas eu tenho certeza que não morreu. Você quer ser freira? De jeito nenhum, padre. Eu quero me casar, quero ser mãe, quero ter muitos filhos. E o padre diligenciou e achou o pai da menina. Aproximou-os. E falou, agora vocês cuidem da vida de vocês. Os dois se emocionaram, porque uma pensava que o outro tinha morrido, né? Embora a menina desconfiasse da mentira. E ele fez com que os dois se unissem e dessem rumo à sua vida. Aí depois que os dois tinham ido embora, falou, vão para bem longe, mudem de país. Mandou chamar a mulher. Ah, o senhor conseguiu dar um jeito na minha filha? Sim, dei um jeito na sua filha. O que o senhor fez com ela? Não é do seu interesse. O que eu fiz com ela? Você não me pediu para dar um jeito na sua filha? Eu dei. Então, padre, aqui está a escritura da fazenda. Ele pegou e rasgou a escritura na frente dela, da doação. E ainda deu uma esculhambaço na mulher. E essas lições maravilhosas de moralidade, de consciência do dever, estão descritas nas orientações a essas confissões e a esses dramas humanos. Então, o nosso desejo é para que você que está nos ouvindo leia esta obra maravilhosa que vai marcar a tua existência. Todas as pessoas que leram este livro falam que ele é inesquecível. Nas palestras que temos feito sobre o Memórias do Padre Germano, que você vai encontrar fácil em bibliotecas, eu esqueço o nome desses locais onde tem livros antigos, me foge a palavra agora, mas nesses locais onde se colocam livros para venda a preço mais acessível, né? Você vai encontrar fácil, porque é um livro sempre esteve disponível, nunca esgotado. E eu, fazendo palestras, as pessoas falam, nossa, eu já li esse livro há mais de 30 anos, há mais de 40 anos, mas vou ler de novo. E a pessoa lê de novo, se emociona de novo, porque lê com outros olhos agora, né? A própria experiência de vida, a maturidade, as experiências que se acumulam na nossa madureza, dão ao livro uma outra expressão, dão ao livro a dimensão de sua grandeza, demonstrando a nobreza de um espírito. Então, quando falamos do Padre Germano, nós queremos destacar a nobreza de um espírito. Nós queremos destacar um espírito que, sendo padre, foi médium e trouxe comunicações belíssimas e colocou à disposição da humanidade. Eu estou sempre lendo essas histórias porque me comovem bastante, são ensinamentos de muita fundamentação doutrinária, moralizadora e principalmente de acordo com a doutrina espírita. Tanto é que o livro está editado por 4 editoras espíritas no Brasil, traduzidas por 4 tradutores diferentes e disponível no Brasil. A mais recente, como disse a vocês, é o de sebo, isso mesmo, Elizabeth. Muito obrigado pela lembrança da palavra que me escapava. Em sebos, você vai encontrar muito fácil esse livro. Olha como some da memória as palavras. Obrigado, Elizabeth. Então, você vai encontrar com facilidade isso. E a editora M, que é a mais recente tradutora da obra, é a 4ª editora a colocar à nossa disposição. O que eu quero nesta noite é motivar você. Já que 4 editores, esse livro nunca esteve esgotado, você vai achar muito fácil. E é um livro belíssimo que vai marcar a sua existência, eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso que a gente faz esse trabalho constante em cima dessa obra, porque ela toca em problemas essenciais, as respostas do padre, as orientações que o Espírito dá, respondem a muitos questionamentos da tua existência, não tenha dúvida disso. Você vai encontrar orientações, como eu encontrei, para o meu próprio proceder, nas minhas dúvidas, nas minhas angústias, nas minhas aflições. É como se falasse hoje ao nosso coração. A gente tem que divulgar esses trabalhos, tem que falar deles. Eu, a ponto de eu mesmo fazer um livro próprio, né? Tirado de lá. Um sacerdote espírita, que é da editora ID, de Araras, que você também pode encontrar. Tamanha a motivação e o envolvimento que os ensinos traduzem para o nosso coração. É um espírito nobre, que veio numa tarefa gigantesca.
E Chico Xavier psicografou uma mensagem do Espírito Germano que está no livro 30 anos com Chico Xavier. Em 1976 foi essa psicografia. Eu não tinha lido esse conto, porque eu só fui saber disso depois que li novamente o Memórias do Padre Germano. E quando soube, fiquei doido, né? Fiquei louco para ler e fui ler. E eu li essa lição de Germano numa viagem aérea. E deu tempo de ler durante a viagem. E eu chorei copiosamente no avião. O meu vizinho de banco acho que não entendeu nada, porque foi um choro de soluço que eu não consegui segurar. Tamanha a grandeza do outro conto mais recente, de 1976, onde Chico descreveu que, ao psicografar a mensagem de Germano, em 1976, Germano estava acompanhado do seu cachorro Sultão, possivelmente numa criação mental do próprio espírito, né? É muito interessante pensar nessas questões. Sultão, por exemplo, o cachorro, é um caso à parte no livro, porque eles se entendiam pelo olhar. Não dá tempo de contar todas as histórias aqui, mas são fascinantes as histórias, são fascinantes. Então nós desejamos despertar em você que está nos assistindo o desejo de ler esta obra, para conhecerem o que é a nobreza e a grandeza da sinceridade de um espírito, de um coração boníssimo. Seja pelos enfrentamentos aos seus superiores, seja pelas descrições das confissões e as orientações dadas, seja pelo amor que ele nutriu pela menina pálida dos cachos negros, o amor de sua vida, e ele se refere a ela o livro inteiro. Vocês vão se surpreender, em cada capítulo ele dá um jeitinho de enquadrá-la na história. Então era isso que nós queríamos trazer para vocês nesta noite.